A paz do Senhor Jesus Cristo, para você que está ouvindo esse áudio, eu quero compartilhar com você uma porção da rica palavra de Deus que encontra-se em Provérbios, capítulo 4, verso 25, que diz assim: Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. O título da nossa reflexão é Olhe para frente. Esse versículo que nós acabamos de ler, ele está no contexto do capítulo 4 de Provérbios, e nesse capítulo, quando você lê do primeiro ao último versículo, mostra como a sabedoria ela é suprema. E esse versículo, que é um pequeno extrato do que consta no capítulo, fala acerca de olhar para frente. É uma palavra de sabedoria vinda do coração de Deus para as nossas vidas por intermédio deste livro. Está dizendo, olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. E aí vem aquela pergunta, o que está adiante de você? O que está diante de você é a sua família, são os seus sonhos, os seus projetos, o seu casamento, o seu trabalho, os seus desafios, a sua intimidade com Deus, Jesus Cristo. É isso que está à sua frente. É isso que você tem que olhar. É isso que você tem que ver. E a gente sabe que quando nós temos família, sonhos, projetos, casamento, trabalho, estudo, a nossa intimidade com Deus e o próprio Jesus Cristo à nossa frente, está sendo algo que está reforçando para nós nesse dia. Eu tenho que olhar para isso. E muitas das vezes nós deixamos de olhar para a nossa família, para tudo que eu falei, porque tem coisas que lá atrás estão nos prendendo. Tem coisas do passado que estão fazendo todo o esforço para tirar de nós o que está à nossa frente, o que temos de objetivos à frente. E por isso que o pregador, aqui em Provérbios, ele diz, olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você, ou seja, naquilo que interessa, naquilo que importa, naquilo que te faz avançar. Porque muitas das vezes o olhar para trás retarda o cumprimento das promessas de Deus em nossas vidas. Muitas das vezes o olhar para trás adoece. Muitas das vezes o olhar para trás deprime, humilha. Então essa palavra hoje, eu não sei qual é o contexto que você está, ela já está nos dando a seguinte direção, olhe para frente. Olhe para trás somente para lembrar daquilo que Deus fez em sua vida. Olha para trás somente para tirar ensinamentos do que aconteceu no passado, para que mostre a bondade, a benevolência de Deus em sua vida, te impulsionando para o futuro. Não olhe para trás e fique preso ao passado. É isso que Deus está falando conosco. É isso que a palavra dele nos orienta. Olhar para trás e ficar preso no que está lá atrás retarda o cumprimento das promessas de Deus em nossas vidas. Tem uma história que eu quero contar aqui que diz assim: um viajante carregava uma mochila cheia de pedras. Cada pedra representava um erro, uma decepção ou uma lembrança ruim do passado. Quanto mais ele caminhava, mais cansado ficava. Em certo momento, encontrou um sábio, um velho sábio, que lhe perguntou: para onde você está indo? Para o topo daquela montanha, respondeu o viajante. O sábio sorriu e disse: então, por que insiste em carregar aquilo que pertence ao caminho que já passou? O viajante parou, retirou uma pedra de cada vez e seguiu mais leve, sem olhar para trás. Manteve os olhos fixos no cume. Ao alcançar o topo, ele compreendeu que o futuro sempre esteve à sua frente, mas o peso do passado impedia seus passos. Quem deseja alcançar grandes objetivos precisa aprender a deixar para trás o que já passou e manter o olhar firme na direção do propósito. Essa é uma história que nos ensina, mas essa é uma história que precisa ser colocada nela o que realmente interessa. É a palavra de Deus. Essa história que eu contei tem ligação direta no que está escrito em Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos,
Não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aqui, essa história que eu acabei de contar, quando esse viajante foi deixando para trás tudo aquilo que impedia dele avançar, tem ligação direta com a palavra de Deus no contexto de Filipenses 3, 13 e 14, que o próprio apóstolo Paulo disse que não tinha alcançado o que tinha que alcançar ainda, mas uma coisa ele tinha e fazia, que eu tenho que me esquecer das coisas que ficaram para trás e tenho que avançar para as que estão adiante de mim e prosseguir para o alvo. Quem é o alvo? O alvo é Jesus. O alvo são os propósitos e as promessas de Jesus em nossas vidas. É tudo aquilo que Deus tem de promessa para realizar na sua família, nos seus sonhos, nos seus projetos. Mas tem algo que vai mais além. Nós temos que olhar para frente, porque lá na frente, lá no futuro, o Senhor Jesus está preparando para nós algo que não tem comparação, que é a vida eterna com Ele. E para isso nós temos que deixar para trás tudo aquilo que nos faz errar, deixar para trás tudo aquilo que nos faz pecar e continuar caminhando esta caminhada de fé olhando para frente, ou seja, olhando para Jesus. A caminhada está difícil? Olhe para frente, olhe para Jesus. As coisas não estão andando muito bem no contexto da sua família, algum problema, alguma luta? Ok, olhe para Jesus. Por quê? Na medida que você olha para Jesus, você busca a presença dele, esse olhar significa buscar, crer, ele vai te fortalecer, ele vai te ajudar nessa caminhada e não vai deixar você olhar para trás. Ele não vai deixar você olhar para aquilo que te prende no passado. Ele está falando, olhe para mim. Eu sou a solução, eu sou aquele que consigo, que tenho todo o poder para transformar a história da sua vida, que no momento não está legal, mas olhando para frente, ou seja, para o futuro, crendo, tendo fé em Jesus, isso vai acontecer, a vitória vai chegar, a harmonia vai chegar aonde quer que você esteja, e independente do momento em que você esteja passando. Não deixe que pensamentos desanimadores e palavras do inimigo paralisem você. Olhe para frente, olhe para o alvo, olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que na nossa caminhada Jesus está lá na nossa frente, nos caminhando, nos animando, nos protegendo, para que nós alcancemos a plenitude, caro ouvinte, daquilo que ele nos prometeu, seja aqui neste mundo, seja aqui nesta caminhada, seja na eternidade com Ele. Não desanime, olhe para frente. O que nos impede de olhar para frente? É uma pergunta, é um medo que está te paralisando, é a incredulidade, é a ansiedade, são os problemas, as lutas, são as ameaças, são os erros do passado. O Senhor, em relação aos erros do passado, o Senhor Jesus Cristo é muito claro em sua palavra. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Jesus Cristo, ele nos perdoa os pecados quando os erros que nós cometemos, nós reconhecemos e chegamos adiante dele, ou seja, olhando para frente, pedimos perdão, ele nos perdoa. Então é isso que muitas das vezes está te impedindo de olhar para frente. E o Senhor Jesus Cristo diz, eu já lancei no mar do esquecimento tudo aquilo que você confessou com os seus lábios, arrependido, já está no mar do esquecimento, não me lembro mais. Olhe para frente. Jesus quer que você, que eu, que nós avancemos. Ele não quer que nós fiquemos paralisados. E quando nós olhamos para o passado e não para a frente, nós ficamos paralisados. Essas coisas, eu gosto de fazer sempre algumas comparações. Elas são comparadas aos problemas de visão que nós conhecemos, como miopia e astigmatismo. A miopia é a dificuldade de enxergar objetos distantes. O astigmatismo causa uma visão embaçada, distorcida, em qualquer distância. E qual é a solução para a miopia e o astigmatismo? A solução para isso é a utilização de óculos, é cirurgia. A partir disso, as pessoas passam a enxergar com nitidez, a enxergar com clareza o que está à sua frente. A nossa solução para que nós possamos enxergar aquilo que está à nossa frente não é uma cirurgia, não é um óculos. A solução para prosseguirmos em frente
chama-se Jesus Cristo. Ele nos ajuda a enxergar. Ele é a correção da nossa miopia espiritual. Ele é a correção do nosso astigmatismo espiritual. Ele nos faz enxergar aquilo que nós não estamos enxergando. Ele quer que sigamos olhando para frente, rumo à promessa que Ele tem para a vida de cada um de nós. A palavra de Deus, quando nós lemos em Hebreus, no seu capítulo 12, verso 2, diz: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não desanimem e não se cansem. É isso que o Senhor está nos ensinando neste dia. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. E hoje o que está diante de mim e de você chama-se Jesus Cristo. Ele fez tudo por nós naquela cruz, para nos fortalecer nessa caminhada, para nos dar as vitórias que precisamos. Passaremos por lutas, por dificuldades, por tribulações, mas Ele venceu tudo isso para nos dar força, para nos animar, que nesta terra Ele tem propósito para a sua vida, Ele tem propósito para a minha vida. Mas acima de tudo isso, o propósito maior, que é a vida eterna com Ele, Ele já conquistou por mim e por você. E está disponível para mim e para você, mas para isso nós temos que olhar para frente. Não podemos olhar para trás. Volto a dizer, olhe somente para trás para ver o que Deus já fez em sua vida, para que você não esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Aí sim, o olhar para trás é com essa conotação. Não com a conotação de ficar preso, de ficar remoendo coisas que já passaram. Libere o perdão, receba o perdão, olhe para frente. É isso que o Senhor Jesus nos ensina neste dia. Então, caro ouvinte, concluindo esta reflexão, eu não sei o momento em que você está vivendo, mas não desanime, não olhe para trás, ficando preso ao passado, às coisas que você fez de errado. Se você pediu perdão ao Senhor Jesus, Ele te perdoou. Jesus Cristo é o único caminho. Jesus Cristo está disponível para nós, para cada um de nós, e Ele nos perdoa, Ele quer o nosso bem. Então, continue caminhando, que tudo que ficou para trás, caminhe, olhe para Jesus. Olhe para a família que Deus te deu, olhe para o trabalho que Ele te deu, olhe para os projetos que Ele colocou no seu coração, olhe para o seu ministério, olhe para a sua caminhada de fé, olhe para a intimidade com Ele, olhe para frente. Não se prenda às coisas do passado que fazem você ficar parado. Que esta palavra possa te impulsionar para frente. Que o Espírito Santo continue falando ao seu coração, assim como falou o meu, e continuará falando, para que possamos realmente estar olhando e caminhando para frente. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.